Boa noite. Que todos nós possamos aqui hoje sentir a graça de Deus e possamos sair daqui cheios, do poder dele na nossa vida. Queridos, vocês podem ver aqui que tem uma bela... Está bem enfeitada aqui, né? Alguém pode explicar isso aqui? Você conseguiria me explicar isso aqui? Quando você vê esse cenário, o que você entende? Me ajudem aí. Hein? Pode falar mais alto. Santa Ceia. E esse envelope aqui, o que seria? Um convite. Opa, legal, um convite. Um convite para quê? O que é a Santa Ceia? Tudo bem, Santa Ceia é comunhão. Mas Santa Ceia não seria um convite para eu e você nos assentarmos à mesa com Cristo? Você já parou um momento da sua vida e já se assentou na mesa com Cristo em momentos da sua vida? Sabe, a vida é tão corrida e ela é tão dinâmica, podemos dizer assim, que nós acabamos esquecendo de ter um momento a sós com o nosso Deus. O tema da semana é a mesa com Cristo, da cruz à transformação. Na mesa com Cristo, da cruz à sua transformação. Se nós não sentarmos na mesa e não olharmos para a cruz, o que Deus fez para mim e para você, não haverá transformação. O tema desta noite, o convite que você não pode ignorar. Onde é que eu botei o passador, né? Convite que você não pode ignorar. Ok. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 16 até o verso 23. O Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, está aí depois de Marcos, antes de João. No capítulo 14, versículo 16, nós iremos ler até o versículo 23. Ali Jesus está contando uma parábola, que também se repete essa mesma história em Mateus, capítulo 22, 1 a 10, a parábola da grande ceia. E diz assim, a partir do versículo 16, Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: olha, comprei um campo, eu preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço-me que me desculpe. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Verso 21, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse aos seus servos: saiam depressa para as ruas, os becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, pelos atalhos, obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. E Jesus termina a história dizendo: porque digo a vocês, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Existe uma verdade poderosa que precisa ser compreendida no início dessa semana que vamos aqui estar todas as noites. Deus não está tentando salvar a humanidade. Há um erro quando nós achamos que há todo um aspecto de Deus ou uma imagem de Deus tentando salvar a humanidade. Não, querido. Ele já realizou essa obra.
por meio de Jesus Cristo. Ele não precisa tentar. A salvação, ela não está em produção, ela já foi entregue, ela já está confirmada, porque muitas vezes nós pensamos na cruz apenas como se fosse uma possibilidade, como se ali Deus estivesse aberto uma porta e agora estivesse preparando ver quem conseguiria atravessá-la. Mas a mensagem bíblica, ela é ainda mais profunda e impactante. Ela é mais do que está querendo passar. A cruz, ela não tornou a salvação possível, ela tornou a salvação disponível. É diferente quando você pensa, olha, a salvação, ela é possível. Não, a salvação, ela já existe, ela já está pronta. Agora, a grande questão, a disponibilidade da minha pessoa de aceitar a salvação. Porque em Cristo, Deus já fez tudo o que precisa ser feito para a humanidade ser salvo. Ele não precisa fazer mais nada. Já está consumado. Ele veio, como diz lá em João capítulo 1, 11 a 12, ele veio para os seus, caminhou entre nós, revelou o caráter do Pai, estendeu a sua graça, curou, perdoou, falou a verdade. No entanto, o que diz lá em João 1, 11 a 12? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aqui, querido, está o grande drama da história humana. Não é a ausência de graça, mas a resistência à graça já oferecida. O problema não é que existe pouca graça. Eu tenho que ver, eu tenho que achar, eu tenho que procurar, eu tenho que... Não, a graça, ela é completa. O problema é a resistência que muitas vezes nós temos à graça oferecida. Porque a salvação, ela não é escassa. Ela não é para um grupo, olha, aquele grupinho daquela igreja, daquele local, aqueles santos. Não. A graça, ela não está em falta, porque ela não precisa ser produzida, ela já foi plenamente providenciada, e o céu não está em silêncio, porque como eu já disse, o céu já declarou, está consumado. O problema, portanto, não está em Deus, e nunca esteve, o problema está na nossa resposta. Como eu tenho me assentado na mesa com Cristo, quando eu olho para a cruz, qual tem sido a resposta da minha vida? Por isso que em Hebreus capítulo 2, verso 3, diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? A grande questão é que muitos, mesmo sabendo desse verso, ainda assim tem negligenciado com as questões do dia a dia. Perceba que o texto ali está falando da negligência da tão grande salvação, não fala apenas de rejeição, não está falando, olha, vai ser salvo os que aceitarem e vai se perder os que rejeitarem. O texto não está falando isso, o texto está falando sobre negligência. Há muitas pessoas que teoricamente aceitaram a Cristo, mas estão negligenciando a sua vida com Cristo. Existe aqui nesse aspecto um perigo silencioso, que muitas vezes nós ocultamos de falar ou de pensar, adiamos, ignoramos, tratamos como se fosse comum, como se fosse algo banal, o que é eterno. A grande verdade é que vivemos em tempo, ou no tempo em que Cristo continua sua obra como nosso sumo sacerdote. Ele está intercedendo por mim e por você, porque aquele que nasce em Cristo não vive mais pecando, mas aquele que peca, nós temos alguém que é o nosso advogado. Ele está aplicando, na verdade, agora, dentro do sistema do santuário, ele está aplicando os seus méritos, ou os méritos do seu sacrifício. Ele está ali disponível. Parem,
Ele não está lá no santuário agora, neste momento, falando: olha, eu vou tentar fazer isso por ele, eu vou tentar fazer isso por ele. Não. Ele está lá disponível ao alcance de todos, sendo oferecido para que eu e você o aceitemos. Diante disto, a grande questão não é se Deus está disposto a nos salvar. A grande questão é a resposta que já foi dada na cruz. Porque, querido, Deus quer salvar. Não, não é isso. Não é que Deus não quer salvar. A pergunta é como eu e você estamos respondendo à salvação de Cristo. Reparem, Jesus, Deus, Ele não quer nos salvar. Ele já nos salvou. Mas para isso eu tenho que aceitar. Alguns vivem uma vida de lutas, de batalhas, vivem uma luta de carregando pesos de culpa, querendo alcançar a salvação, e é algo que já aconteceu para aqueles que se entregam a Ele. Como é que eu e você estamos respondendo aquilo que Deus já fez por mim? Como é que a minha vida tem lidado, ou como tem sido o resultado da minha vida diante da salvação que Cristo já me deu? Porque no fim, na minha história e na sua história, o maior drama da história da humanidade não é a falta de salvação. Porque Ele morreu por todos, e aqueles que o aceitarem. É a possibilidade de alguém se perder diante de uma salvação já completamente oferecida. Esse é o maior drama da história da humanidade. Alguém se perder diante de uma salvação já completamente oferecida. É como se você tivesse que pagar uma dívida que você não tem como pagar, e a pessoa tivesse o dinheiro para você, já te deu o dinheiro está lá no banco, e você só precisa ir lá no banco, sacar o dinheiro, e você não vai. Não, pastor, que é isso? Não, você acha que eu vou deixar de ir lá para sacar? É assim que alguns fazem no banco da vida espiritual, da salvação. Já está depositado a minha e a sua salvação. Só vamos lá, retirar, aceitar. Por isso que o banquete já está pronto. Eu fico imaginando essa frase, o que ela deve representar na vida de cada um de nós. A parábola revela de que Deus, um Deus que não improvisa, é um Deus que sabe, ele não age por impulso, ele não reage tardiamente às crises. Em Lucas 14:17 diz: vinde, porque tudo já está preparado. Não há atraso na parte de Deus, não há incerteza, há provisão completa, porque já está preparado. Tudo já está preparado. Tudo apontando diretamente para a cruz, o símbolo onde Cristo declarou lá em João 19:30, que nós já lemos, ou que já falamos, está consumado. Ele não está apenas encerrando, quando ele fala essa frase, encerrando o seu sofrimento e morrendo, mas nessa frase, diante da morte, ele está anunciando o plano da salvação. Acabou, não tem mais o que fazer, já está pago, já está salvo quem quiser. O banquete de que está preparado só é possível porque Cristo morreu na cruz. Em Apocalipse 13, verso 8, nos lembra isso. Lá diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que a cruz não foi um plano emergencial. Olha, Adão pecou e Eva, o que eu vou fazer? Olha, Lúcifer aqui trouxe o pecado, o que nós vamos fazer? Não. Já desde a fundação do mundo, ele já tinha se colocado como o cordeiro que morreria por mim e por você. Isso quer dizer que antes do pecado, Deus já estava pronto para o que iria acontecer. Antes mesmo de qualquer coisa, Deus já havia decidido amar a mim e a você.
Isso que é amor. Um amor que salva, um amor que restaura. E é dentro desta compreensão que nós devemos entender, e a compreensão da igreja adventista é essa: a cruz não é reação, ela é uma decisão eterna. Por isso que no livro Desejar a Todas as Nações, na página 22, Ellen White fala: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, foi uma revelação dos princípios que desde os séculos eternos tem sido o fundamento do trono de Deus. Não foi, e agora o quê? Não. O convite não começa com o ser humano. Eu vou criar Adão e Eva, criei, cometeu um pecado, agora eu vou salvar, olha, vem aqui, eu vou salvar vocês, eu vou dar um jeito, vão tentar fazer uma gambiarra. Não. O convite começa com Deus, porque o banquete já está pronto. A questão não é provisão, a questão é a nossa resposta. Às vezes nós ficamos tão preocupados teologicamente sobre como, assim, desse jeito, e aqui assim, e o que Deus espera de nós é: eu aceito, eu quero, eu me entrego. A salvação é algo simples, é algo simplório demais, e alguns tentam complicar, arranjar alternativas teológicas, dentro do grego, do hebraico. É importante, mas ela eu já te salvei. Você quer ser salvo? Você aceita a salvação? Por isso que a pergunta que nós deveríamos talvez pensar e refletir sobre as desculpas. As desculpas não são pecados, são substitutos. O que quer dizer isso? Lá em Lucas capítulo 14, do verso 18, 19 e 20, nós podemos ver algo surpreendente ali, que nós acabamos aqui na parábola da grande ceia. Os convidados, eles não rejeitam o convite com rebeldia explícita. Eu não quero, o que eu vou fazer nessa festa aí? Eu não gosto de fulano, por que tá? Não, eles não rejeitam de forma explícita, mas eles dizem o quê? De forma, entre aspas, não queremos ir, apresentando desculpas, justificativas plausíveis, razões socialmente aceitáveis. Eles falaram: comprei um campo, comprei bois e casei. Se você lê a história de Israel no Antigo Testamento, quando o povo era chamado para a guerra, era liberado aqueles que compraram uma terra que ainda não tinham plantado, aqueles que tinham comprado o boi e ainda não tinham experimentado, ou aqueles que casaram que ainda não tinham ido para a lua de mel. Então você falava: vocês, pode ser que vocês morram na guerra, então faz o seguinte, vai lá, aproveita a terra, aproveita o boi, aproveita o casamento, e depois, se a guerra continuar, você volta. Repare que o convite é para uma ceia. Eles usam desculpas justificáveis sociais para uma outra situação, para se justificar diante do encontro com Deus, diante de uma ceia. O que fala do campo, está falando de posses, está falando de investimentos, está falando daquilo que adquiriu. Aquele que fala de bois, está falando do trabalho, está falando da produtividade, está falando da sua ocupação. O que fala do casamento, está falando de relacionamentos, está falando de afeto, está falando da sua vida pessoal. Reparem, de tudo isso, os exemplos que eu acabei de dar, nada disso em si é pecado. Não é pecado. E é exatamente aqui que entra o perigo do que nós falamos inicialmente, de que o perigo de não ser salvo não é os que rejeitam, mas os que negligenciam o chamado de Deus. O problema não é ter as coisas, o problema é quando as coisas têm a nós. O problema é o mal evidente, é o bem que ocupa o lugar de Deus,
Como está em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, não ameis o mundo. Ou como está em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. A questão nunca foi ter coisas. A questão é quando as coisas passam a ter a mim e a você. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 221, ou no original em Christ Object Lessons, falando sobre a grande ceia, ela diz: muitos estão tão absorvidos nos interesses desta vida que não têm tempo para Deus. Há tanta coisa, absorvido com tantas coisas, trabalho, estudo, relacionamento, e vai tantas coisas que acabam não tendo tempo para Deus. Olha o que Calvino nos diz, porque essa realidade não é uma realidade nova da nossa geração. Calvino, em Institutos da Religião Cristã, no livro 1, no capítulo 11, ele diz: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Porque quando eu não tenho tempo para Deus, e eu coloco as coisas com mais tempo do que para Deus, ou no lugar de Deus, eu estou criando uma fábrica perpétua de ídolos. Lutero, o que Lutero nos diz? Lá em comentário ao primeiro mandamento, no Catecismo Maior, ele diz assim: aquilo em que você confia e depende, isso é propriamente o seu Deus. Aquilo em que você confia, aquilo em que você depende, se torna o seu Deus. Qual é o problema de tudo isso? O problema é que a rejeição, ela tem consequências reais. Ela passa a ter, porque a parábola lá em Lucas 14, verso 21 a 23, mostra que a rejeição, ela não é neutra. Não existe neutralidade na rejeição, ou é sim, ou é não, ou eu aceito, ou não aceito. Então a rejeição, ela irá produzir consequências. Alguns tentam adiar. Reparem que na rejeição das desculpas, daquilo que poderia se dar desculpa, mas eram desculpas porque estavam mais preocupados com as coisas do que estar com o Senhor, o dono da casa, o Senhor, diz lá que ele fica irado. Não por orgulho ferido, não porque o amor foi rejeitado, mas quando a persistência é recusada, ele faz com que tudo aquilo se transforme em juízo. Em Mateus capítulo 22, versos 5 a 7, que é um relato paralelo, diz: eles não fizeram caso. Essa talvez é uma das expressões mais perigosas da Bíblia. Reparem de que não é ódio, não é ataque, é a indiferença. Eles não falaram: eu não gosto, eu não quero. Eles foram, olha, eu casei, eu tenho uma coisa para fazer aqui. Foram indiferentes com o convite que Cristo faz. Em outras palavras, não estavam nem aí. Para eles, tanto faz. Para eles, ir ao convite, ao banquete do Senhor, não era primordial, não era primário na sua vida. Sabe, no livro Grande Conflito, na página 543, falando, Ellen White diz: aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus, colhem aquilo que semearam. Em Atos 13, 46, reforça essa realidade. Visto que a rejeitais, voltamos-nos para os gentios. Há um momento em que a oportunidade passa. Alguns acham que a graça de Deus irá se manter por toda a vida. Mas a graça, haverá um momento em que a porta da graça, essa expressão usada pelos pioneiros da igreja, diz que em algum momento o Espírito Santo irá se retirar daqueles que rejeitam, daqueles que estão vivendo a sua vida normalmente. Quando nós vamos na história do dilúvio, diz que o povo casava, dava-se em casamento e comiam. Coisa normal do dia a dia. É que para eles essas coisas no dia a dia era mais importante do que ser salvo. Era mais importante do que entrar na arca com Noé. Deus
não força ninguém a entrar no banquete, mas a recusa, ela tem peso eterno. E é este a grande questão, porque a graça rejeitada hoje, ela com certeza, ela será as oportunidades perdidas amanhã. Porque hoje eu estou salvo, porque eu tenho aceitado a graça. Se hoje eu rejeito a graça, é quase certeza que amanhã estarei perdido. Estarei perdendo a oportunidade. Não é amanhã, amanhã eu vou aceitar, amanhã eu vou aceitar. O que diz Jesus quando contou a parábola de que o Senhor tinha plantado e ele derrubou os seus celeiros e faria celeiros maiores para plantar? Você é louco. Deus vai pedir conta da sua vida hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que o convite, ele deve se expandir, ou deve ser a nossa missão. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 23, o Senhor ordena: sair pelos caminhos, forças ao entrar. Olha os termos, vai, faz de qualquer maneira. Eu fico imaginando talvez o servo indo com seus soldados, forçando a você: não, vem cá, você vem. Não, vem, depois você pergunta o que é. Quando os primeiros convidados rejeitaram, o convite não foi cancelado, a festa não foi cancelada, a festa foi ampliada. Porque quando nós vemos alguns, poucas desculpas rejeitando. Mas nós vemos em seguida que o convite agora passa. Olha, cego, coxo, aleijado, pobre, isso, vai tudo. Não deu, agora você vai passando pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, vai nas favelas, traz todo mundo. Reparem que agora ele expande. O que isso quer dizer? Que nós devemos expandir também o nosso convite. Por isso que em Apocalipse 14, verso 6, ali diz ou descreve essa urgência final. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno para todos. Essa é a nossa identidade. Não como igreja adventista, mas como cidadãos do reino celestial. Porque não é apenas um convite, é o último convite da história. Ele não vai ter outro convite depois. Nós estamos vivendo as últimas páginas de Apocalipse. O banquete continua pronto. O chamado continua sendo feito. E agora é a responsabilidade minha e sua, a nossa, também de convidar as pessoas. Mas aí existe um problema. O problema se chama prioridade. Ou a prioridade do nosso coração. No fundo, toda a parábola de Cristo converge para uma questão central: prioridade. Aí pesa. Aí vai no fundo do nosso ser. Em Mateus 6,33, o que diz? Buscai primeiro o reino de Deus. Querido, Deus não quer um espaço. Em Eclesiastes capítulo 12, 13 diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salmos 27, 4 diz: uma coisa peço ao Senhor, a expressão de anseio. Por isso que Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele não quer um pedacinho. Olha, eu vou dar uma limpadinha aqui, só fica nesse cantinho aqui, ó, tem uma cadeirinha para o Senhor. Ele quer sentar na mesa da sua vida. Ele quer conversar com você no centro do coração da sua vida. Na mesa com Cristo, olhando para a cruz, eu vejo a transformação, ou Deus traz a transformação para mim e para você. Agostinho de Hipona, no livro Confissões, livro 1, capítulo 1, escrito no norte da África, no século IV, ele diz: o evangelho não disputa espaço na sua vida, ele exige o centro. Não disputa espaço na sua vida. Quando eu fico, vou na igreja ou vou em tal lugar? Não,
não disputa espaço. Eu vou ler a Bíblia ou vou fazer tal coisa. Quando nós chegamos a esse patamar, é porque já tiramos Cristo do centro da nossa vida. Essa inquietação explica porque nada deste mundo, quando nós tiramos Cristo, nós passamos a nada nos satisfazer plenamente. Passamos a buscar tudo. Nós esquecemos que nós fomos criados para algo maior. E o maior problema não é rejeitar a Deus, é a substituição de Deus. Nunca foi falta de provisão, nunca foi falta de graça. O problema sempre foi e ainda é o lugar que Deus está ocupando ou deixou de ocupar no nosso coração. Porque o banquete está pronto, o convite foi feito. Mas o que está ocupando em primeiro lugar o nosso coração? Essa é uma questão para pensar. Por isso, muitas vezes a nossa maior crise espiritual não é dizer não para Deus. Reparem que aquelas pessoas não disseram não para o convite. Elas disseram sim para outras coisas. As coisas de Deus acabaram ficando em segundo plano, porque disseram sim para as coisas deste mundo. Olha essa frase. Eu pensei muito se eu colocaria essa frase aqui. O inferno não será cheio de ateus, mas de distraídos. Parou para pensar nessa frase? A perdição não é para aqueles que, eu não reconheço, não aceito Deus, tal, mas é para aqueles que negligenciam. Pessoas que nunca fazem uma escolha consciente contra Deus, mas também nunca fazem uma escolha real por Ele. Vivem ocupados, envolvidos, justificados, mas não rendidos. Sabe? Desculpas educadas também levam à perdição. Desculpas educadas também levam à perdição. A parábola deixa claro, ninguém ali brigou com o dono da casa. Ninguém rejeitou de forma agressiva o convite, mas ainda assim ficaram de fora. Deus não preparou um banquete, Deus preparou um banquete, mas não força ninguém a sentar com Ele. O amor convida, o amor insiste, o amor chama, mas o amor nunca obriga. Por quê? Porque na cruz, Jesus abriu a porta, mas eu e você ainda precisamos passar por ela. Muitos olham para a cruz, olham para a porta da graça, olham para a porta da salvação e dizem, nossa, legal, mas ficam por aí. Eu preciso entrar, porque a salvação ela já foi providenciada, o caminho já foi aberto, mas existe este passo que ninguém pode dar por mim e por você. Por isso que a salvação ela é individual, ela não é coletiva. Por isso, hoje é o dia, não é amanhã. Hoje não é sobre informação, nossa, legal, pastor, gostei do sermão. Não, hoje é sobre decisão. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, eis agora o tempo aceitável. Não é amanhã, não é quando for mais conveniente, não é quando tudo estiver resolvido, é agora. É como eu e você estamos. Deus não está pedindo perfeição, Deus está pedindo prioridade. Ele não espera que você se organize toda a sua vida primeiro. Ele está te chamando para colocá-lo no centro e Ele organizar o restante da nossa vida. Talvez você está sendo sincero. Talvez você reconheça que tem dado desculpas. Talvez não sejam desculpas ruins, até válidas. Talvez sejam até legítimas. Trabalho, escola, família, responsabilidade, saúde, planos. Por isso,
Deus, Ele não quer a nossa perfeição. E Deus, Ele quer a prioridade, porque Ele entende que somente através do Espírito Santo, quando nós o aceitamos, quando nós decidimos, algo mais profundo começa a acontecer em nossa vida. As coisas passam a ser supérfluas. Querido, Deus não aceita ser segundo plano. Ele é o primeiro plano. Toda a Bíblia assim diz. Por isso, reflita. Faça uma pergunta direta, pessoal, intransferível para você agora. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Seja sincero. O que tem ocupado? Será que é Deus? Será que estamos negociando algumas questões com Deus? Queria perguntar para você, de forma sincera, gostaria você hoje de parar de negociar com Deus? Você gostaria de hoje começar a colocá-lo no centro da sua vida? Porque, queridos, a salvação, apesar de ser de graça, ela custou caro, muito caro. Deus pagou um preço tremendo, ao ponto de querer desistir, mas por amor a mim e a você, Ele diz: Pai, faça-se a tua vontade. Hoje é o dia de aceitar o convite. Você gostaria de colocar Deus no centro da sua vida? Se é assim, levante a sua mão. Levante a sua mão, Senhor. No seu coração agora, Senhor, seja o centro da minha vida. Senhor, que eu não negocie, que eu possa aceitar, porque o banquete já está pronto. E não foi barato esse banquete. Por isso que o céu ainda está chamando pelo seu nome. Isaías 53:5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cada detalhe deste convite de Cristo está marcado pelo sacrifício de Cristo. A cruz não é apenas um caminho até o banquete. A cruz é a prova de quando Deus quer você, quanto Ele quer você lá dentro. Diante deste amor, diante deste sacrifício, diante deste convite, não endureça, não rejeite, não negligencie a palavra de Deus, porque o banquete está pronto, o lugar está preparado e o seu nome está sendo chamado. O que você vai dizer? Desculpas? Ou vai dizer: eu vou, eu quero, e vai atravessar a porta da cruz, a porta da salvação em Cristo Jesus? Que Deus abençoe, que nós possamos nos assentar à mesa com Cristo e na cruz sermos transformados. Que Deus esteja com cada um de nós. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter já garantido a nossa salvação. Que nós possamos, Senhor, focar e colocar o Senhor como centro da nossa vida. Por isso queremos entregar, Senhor, a nossa oferta da nossa vida ao Senhor. Queremos, Senhor, passar pelas portas que o Senhor já escancarou para cada um de nós. Por isso, Senhor, se há alguma coisa na vida de alguém nesta noite que está ocupando o centro da sua vida, que hoje nós possamos entender o teu convite e possamos colocar de lado essas coisas,
Não é deixar de fazer porque ainda precisamos, as coisas acontecem neste mundo, mas que elas aconteçam tendo o Senhor como centro da nossa vida. Por isso, Senhor, nós sabemos que muitos irão se perder não porque o rejeitaram, muitos irão se perder porque estiveram ocupados demais com outras coisas. Foca a nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. E assim nós possamos, ao teu lado, logo, logo estarmos contigo nas mansões celestiais. Mude, transforme. É o que pedimos no sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor.